Olá, eu sou o Frederico Olive e mais uma vez você é o nosso convidado para assistir o programa Marcas e Máquinas nesta tarde de quarta-feira, 29 de abril de 2020. E nós, mais uma vez, continuamos aqui em nossa missão de levar até você mais informações sobre o mundo da mecanização agrícola. E hoje nós temos o prazer de bater um papo de alto nível sobre a mecanização agrícola, sobre as máquinas agrícolas, a evolução da tecnologia que envolve esse setor, com o professor Fernando Schlosser, lá da Universidade Federal de Santa Maria. E eu saúdo o professor nessa tarde de quarta-feira. Boa tarde, professor Fernando Schlosser. Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos os assistentes aí. Tá certo. Nós estamos aqui, apostos aqui em Campinas. O professor está aí em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Professor Fernando, um grande amigo nosso aí das longas jornadas que nós temos aí nesse trabalho que nós fazemos nesse período todo. Nós nos encontramos em tantas fazendas, em tantos eventos, atrás das informações, das tecnologias, das máquinas, e é isso que nós vamos conversar hoje, nessa tarde de quarta-feira. Professor, você tem um trabalho de longa data aí na universidade, junto com os seus alunos, avaliando as tecnologias, né? E durante todo esse período, né? Você comentava conosco que desde 1985 é professor aí da universidade, já foram mais de 70 turmas formadas pela universidade e mais de 70 orientados sobre a sua coordenação, que hoje são profissionais trabalhando no mercado de máquinas agrícolas, profissionais que nós encontramos nesse período aí, visitando as fábricas e também os eventos. Então eu queria saber de você, professor Fernando Schlosser, observando, né, as operações na agricultura, qual que você destacaria hoje, dentro dessa evolução das máquinas agrícolas, aquela que realmente hoje traz para o produtor uma produtividade na operação mais eficiente, com mais economia? Qual é aquela tecnologia que você destacaria desses últimos anos que realmente trouxe mais eficiência nas operações de campo dentro da sua experiência, professor Fernando Schlosser? Fred e amigos que assistem essa live, nesses 35 anos de trabalho com mecanização, a gente viu passar muita alteração, muita tecnologia, muita novidade nas máquinas, mas tendo a liberdade de uma opinião pessoal, uma opinião que deve ser apenas, digamos assim, restrita à minha pessoa, eu acho que o piloto automático, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, foi uma das tecnologias que eu posso destacar, já que a provocação era para dizer a mais importante ou a mais sentida, né? Para mim, o piloto automático, em termos de eficiência de operação, em termos de qualidade da operação, acho que é a mais importante, sem dúvida nenhuma. Seria reduzir muito, se referir a apenas uma das tecnologias disponíveis, porque existem outras várias, né? Eu sou muito fã dessas máquinas que fazem integração de motor-transmissão. Também eu acho que é uma tecnologia que visa melhorar a eficiência das máquinas. O próprio fato, Fred, que nós nos encontramos várias vezes, isso é algo mencionado, a inserção das cabinas nos tratores, que foi algo que maciçamente ocorreram nos últimos tempos, e nas colhedoras, e nos pulverizadores e distribuidores, sem dúvida nenhuma também devem ser mencionados como importantes, porque se consolidaram nos tratores aquelas versões com cabinas, né? Também, Fred, se eu posso te dizer, a questão toda de tecnologia de aplicação de líquidos e sólidos nos autopropelidos e que passaram a ser usados em pulverizadores menores. E para finalizar essa questão, os drones, eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança que os drones possam ter uma série de utilidades e possam vir resolver problemas que a gente hoje tem dificuldade de resolver com os meios normais. Tá certo, quer dizer, são 35 anos de evolução e a gente percebe que nos últimos 15 anos a evolução foi muito grande, mas realmente, tratores cabinados, sem dúvida, trouxeram
trouxe mais conforto para os operadores e, sem dúvida, o piloto automático também em questões de eficiência operacional também auxiliou demais o produtor, tanto em capacidade, né, de pulverização, para ser uma pulverização mais eficiente, também na questão do plantio, um plantio mais perfeito, né, professor? Eu acho que também proporciona que a gente passe a um passo seguinte, que é o tráfego controlado, e que isso talvez seja algo muito praticado no futuro, né? E que só se possibilita com a utilização de tecnologias como esta. Tá certo. Bom, o segundo questionamento aqui, Fernando, que eu queria fazer contigo é que nós vimos nos últimos anos aqui no Brasil os agricultores adquirindo tratores com maior potência para trabalhar com implementos maiores, né? As grandes áreas de produção forçaram o produtor a adquirir máquinas maiores para ter mais dinamismo, já que as janelas de operação elas também se tornaram mais curtas. Está certa essa tendência, na sua opinião? É menos máquina com mais potência? Essa tendência ela está correta? Motores maiores para tracionar implementos maiores, isso traz mais eficiência? Está correta essa evolução, na sua opinião? Nós, Fred, nos encontramos, como tu mesmo disseste, em várias ocasiões por todo o Brasil. E a gente sabe que o Brasil é imensamente diferente, né? Se nós olharmos a agricultura do Centro-Oeste, se nós olharmos a agricultura aqui do Sul, próximo de onde eu trabalho, se nós olharmos o Paraná, se nós olharmos o Nordeste, a agricultura ela é bastante diversa e em situações. Então, nesse caso, e os argentinos sempre trouxeram esse exemplo, é muito mais eficiente trabalhar com máquinas maiores, com mais potência, com mais largura de máquina, desde que isso seja possível. E a isso agregou-se a questão da dependência da mão de obra, que hoje é muito difícil você conseguir mão de obra qualificada para operar tratores mais complexos do que eram antigamente. Então, esse aumento do tamanho das máquinas, aumento do tamanho dos tratores para tracionar essas máquinas, é algo que resolve muito, principalmente nessas fronteiras agrícolas que nós temos aqui no Brasil. Evidentemente que tem outro aspecto, que o pequeno agricultor ou o médio agricultor, ele às vezes olha a oportunidade de ter mais acesso a recursos tecnológicos porque esses estão presentes nos tratores de maior porte. Então, eles acabam também querendo se beneficiar da tecnologia e ela está mais presente nos tratores maiores. Mas, sem dúvida nenhuma, um aspecto a ressaltar é que a gente tem que levar em conta sempre o dimensionamento técnico e, em algumas ocasiões, buscar máquinas maiores inviabiliza economicamente uma situação. Nós temos números, né, de especialistas que já indicam que a média de potência de tratores no Brasil já deu um salto. Antigamente nós tínhamos um número que girava em torno de 75 cavalos de potência, que sempre foi a média, né, da potência que os agricultores utilizavam nas suas lavouras. Hoje essa média já saltou de 100 a 120. O senhor concorda com essa análise? Nós já temos mais potência por hectare já em nossas lavouras? Sim, só olhando o share de vendas, não por marca, e sim por potência, a gente verifica isso. Isso teve um pequeno abalo, digamos assim, dessa tendência por conta do Mais Alimentos, que vendeu tratores de menor porte. Mas se nós tirássemos o efeito do Mais Alimentos, aconteceria exatamente o que tu está mencionando. Muito bem. Bom, professor, no seu trabalho na Universidade de Santa Maria, você também é coordenador do Laboratório de Agrotecnologia da Universidade de Santa Maria e também é diretor do Núcleo de Ensaio de Máquinas Agrícolas aí da universidade. E é um trabalho importante porque você trabalha avaliando as máquinas dos principais fabricantes aqui do Brasil. É um trabalho muito importante que também tem uma integração muito forte dos alunos junto aos equipamentos. Eu queria que você nos comentasse a respeito desse trabalho que você faz na universidade junto com os fabricantes. Qual a importância que tem essa interação da universidade, da pesquisa acadêmica, com o apoio do fabricante para validar esses componentes, essas tecnologias das máquinas, para levar informação para os produtores a respeito dessas inovações?
Sem dúvida, o nosso laboratório é um dos laboratórios do Núcleo de Ensaios de Máquinas Agrícolas. Existem outros laboratórios, mas o nosso laboratório é o que trabalha com essa parte de tecnologia agrícola e usamos o nome Laboratório de Agrotecnologia. A gente trabalha desde a parte de ergonomia e acidente do trabalho, a aspectos relacionados ao uso de combustíveis alternativos e controle de emissões, e também a questão de inspeção de pulverizadores diretamente do campo em equipamentos em uso. Mas talvez nos últimos anos, uma das coisas que nós mais tenhamos visto crescer dentro das atividades do laboratório é exatamente aqueles aspectos de uso da dinamometria para medir torque, calcular a potência dos tratores, consumo de combustível, e a gente viu passar um filme nesses últimos tempos da transição entre motores de injeção mecânica para injeção eletrônica, principalmente devido a controle de emissões, e a gente está acompanhando firmemente essa questão. Sobre essa questão da interação da relação universidade-empresa, nós passamos algum trabalho nos anos passados para justificar ou mesmo para que as pessoas entendessem essa proximidade da universidade com as empresas, né? Havia um certo ranço de que a universidade não deveria se confundir trabalho da universidade com trabalho de empresas, mas nesse meio tempo nós conseguimos nos convencer e convencer aos demais que é um caminho de duas mãos, né, em que a universidade ganha muito na questão de empregabilidade dos seus profissionais e os seus profissionais poderem ter acesso a coisas que normalmente a universidade não poderia proporcionar. E do outro lado, para a empresa, eles podem aproveitar toda a estrutura da universidade, a estrutura da equipe e o conhecimento que existe para não necessitar ter equipes especializadas para assuntos especiais. Então, a gente tem desenvolvido projetos junto com várias empresas no sentido de resolver problemas específicos. E nisso a gente tem encontrado a parceria de várias empresas e está sendo muito bom. Nosso nível de empregabilidade aqui dos nossos alunos que saem do laboratório é 100%, e nós temos até participado de alguma disputa entre cargos e empresas quando eles buscam o mercado de trabalho. Quer dizer, isso é muito importante. Agora, quais são os projetos que vocês estão envolvidos aí no Laboratório de Agrotecnologia que você poderia citar para nós que já está se destacando como uma importante inovação que você acredita que poderia em breve auxiliar tanto os fabricantes como os agricultores como uma forma mais eficiente de operação de máquina agrícola que ele poderia estar utilizando nas suas lavouras? Nós temos o projeto Guarda-Chuva, que é um projeto de avaliação tecnológica de máquinas, mas se destacam dentro desse projeto subprojetos que são relacionados principalmente ao posto de trabalho das máquinas, tratores, colhedores, pulverizadores, e também hoje nós fomos nos conduzindo para um caso em que nós somos hoje uma das universidades que mais estuda a parte de combustíveis alternativos e emissões em motores diesel. Então, várias teses de doutorado, dissertações de mestrado têm caminhado nesse sentido. E, por último, esse projeto, que é um projeto que é executado por várias universidades, institutos no Brasil todo, que é a questão da inspeção de pulverizadores, e que a gente tem um projeto aqui e que a gente tem tido contato com os agricultores para avaliar o estado dos pulverizadores deles. Os resultados, nós teríamos que ter mais uma hora para discutir, são péssimos. Essa é uma máquina que merece muita atenção. Muito bem, vamos discutir isso. Bom, você falou de combustíveis alternativos, professor, e a gente sabe que um grande fabricante de máquinas aqui no Brasil tem apresentado alternativas em relação aos motores, né, ao combustível dos motores, propondo inclusive utilizar gás metano para operar essa máquina. A sua opinião a respeito disso, só para a gente complementar esse raciocínio e depois partirmos para outro questionamento. Você acha que é uma evolução tecnológica nas máquinas agrícolas a questão do combustível alternativo que está propondo esse fabricante? Sem dúvida. À margem de que a gente espera há muitos anos o exaurimento das fontes de petróleo, né, e uso de
de derivados na agricultura, o diesel ainda se mantém como uma alternativa muito interessante. O biodiesel é uma alternativa interessante também, mas eu acho que as empresas, principalmente, isso é um pensamento meu, elas não podem se descuidar de ter alternativas para situações em que nós podemos ter dificuldades de abastecimento. Hoje, por tudo que a gente já aprendeu e por todo o desenvolvimento, e eu sou pouco pessimista na questão do fim dos motores de combustão interna. Tem gente que já comenta que nos próximos anos nós não devemos estar. Eu acho que nós vamos depender muitos anos ainda desse invento, mas eu acho muito interessante. Acho que as empresas devem caminhar no sentido de buscar alternativas. E alternativas bem diversas, né? Inclusive uma que talvez seja uma das mais próximas nossa é utilizar eletricidade nos tratores nos próximos anos, nem que seja de forma como energia secundária. Eletricidade, ok, vamos comentar mais sobre isso. Professor, bom, você também trabalha já há mais de 10 anos, né, juntamente como colaborador com a revista Cultivar Máquinas, que também é parceira aqui do programa Marcas e Máquinas. A gente compartilha aí nossos esforços comercialmente para divulgar tanto uma marca quanto a outra, e você, professor, é um dos avaliadores de máquinas agrícolas junto com a equipe da Cultivar Máquinas para testar e validar as tecnologias dos tratores de máquinas agrícolas no campo, e nós acompanhamos junto com a revista Cultivar em alguns momentos essa mesma avaliação. Antes que a gente venha para debater mais esse assunto, dessa avaliação que nós fazemos e que nós já observamos o seu trabalho no campo, eu queria convidar você, Fernando, e os nossos amigos internautas a assistir uma reportagem que nós fizemos juntos, um programa Marcas e Máquinas, junto da revista Cultivar Máquinas, de um trator da LS Tractor, da nova série H, que nós fizemos junto no Rio Grande do Sul, e eu convido vocês a assistirem para que depois a gente volte a debater o assunto dessa avaliação de máquinas e a importância que tem de um professor, doutor, avaliando esses equipamentos. Então, vamos assistir e depois a gente volta para o debate. No dinâmico mercado de máquinas agrícolas, o produtor rural encontra milhares de opções de tecnologias para operar nas suas lavouras. E é nesse momento que ele precisa de informação de qualidade para fazer a escolha certa. Quem acompanha o Marcas e Máquinas já está acostumado. Aqui você vê com a gente um pouco dos lançamentos e as novidades do setor, seja em nossas reportagens, como também no trabalho realizado pelos nossos parceiros, como a revista Cultivar Máquinas, que tem na sua editoria uma especialidade de operar os lançamentos do mercado num espaço dedicado exclusivamente a um test drive, conduzido atualmente pela equipe do professor Fernando Schlosser, do NEMA, o Núcleo de Experimentos de Máquinas Agrícolas da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, e que levou a nossa equipe até o extremo sul do Brasil, na região do município de Piratini, para acompanhar um test drive, desta vez para a LS Tractor, que ofereceu ao professor Fernando Schlosser e sua equipe do NEMA o trator modelo H145, de 145 cavalos de potência, equipado com motor Perkins de 4 cilindros e transmissão Power Shuttle, aqui na fazenda dos irmãos Stark, operando no trabalho de preparo de solo pesado. E para realizar esse test drive e colocar esse trator H145 da LS a toda a prova, a revista Cultivar Máquinas e a equipe do NEMA, do professor Fernando Schlosser, optaram em fazer um manejo de preparo de solo aqui nesta fazenda, com um escarificador de 11 hastes. Como característica especial, a capacidade de tração. Ele consegue entregar uma eficiência de tração espetacular. Isso é o projeto que está entregando para ele, que vem desde a transmissão até uma perfeição da distribuição de peso. Então, isso para um trator ser eficiente é fundamental. Os tratores da série H da LS Tractor foram o grande lançamento da empresa em 2019, com 2 modelos, de 125 e 145 CVs. Máquinas com alto poder de tração, que possuem câmbio 12x12 ou 20x20, que oferecem um sistema hidráulico de alta performance,
para multitarefas no campo. Os tratores têm evoluído muito. Já tínhamos tido a oportunidade de testar o modelo menor da série H e agora nós tivemos a oportunidade de testar o modelo maior. Pela primeira vez nós testamos o motor Perkins, então é algo realmente que trouxe uma contribuição grande. Esse trator tem várias especificações que cumprem normas, tanto normas de emissões quanto normas de segurança. Nós vimos a questão da qualidade do câmbio, né? Uma transmissão realmente evoluída, né? E nos trouxe bastante gosto em trabalhar com ela durante o dia. Nós convidamos a equipe do professor para fazer o test drive antes da Expo Inter, para que nós pudéssemos também na Expo Inter trazer os resultados de uma avaliação profissional do que esse trator, do que ele tem capacidade, do que esse projeto, do que essa tecnologia pode entregar. A fazenda possui 1.200 hectares e grande parte das suas áreas de pastagens estão sendo preparadas para o cultivo também de grãos. Operação de preparo de solo que agora conta com 2 tratores da LS na propriedade. Este novo da série H e um modelo P100 de 100 cavalos de potência. Vai bem, aqui nós temos muito área dobrada e necessita, e ele vai bem, tanto para cima, para baixo, é um trator que está atendendo as expectativas. É forte, é um trator para o tamanho dele. Eu tenho tratores, vamos dizer, de 170, 160 ACV e ele faz o mesmo serviço que os outros tratores. Um trator muito bom. Ele é um trator que ele mostrou um desempenho muito bom, econômico, e até se a gente for analisar, ele consegue puxar equipamentos pelo poder de tração deles até maiores que a potência que ele consegue largar lá na tração. E para fechar com chave de ouro esse test drive da revista Cultivar Máquinas para a LS Tractor, perguntamos para o professor Eliodoro Catalã, da Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, que acompanhava a equipe do professor Fernando Schlosser, sobre sua avaliação a respeito deste novo trator da LS para a agricultura brasileira. É um trator eminentemente mecánico, con una transmisión mecánica, el elevador es mecánico, el caudal hidráulico me parece suficiente, me ha gustado. En conclusión, me parece que es un tractor interesante para la agricultura brasileña. Que maravilha! Mais uma grande reportagem realizada pelo Marcas e Máquinas e, nessa oportunidade, compartilhada com a experiência do professor Fernando Schlosser junto com a equipe da Cultivar Máquinas. Professor, eu queria um comentário seu a respeito dessa experiência sua de ir a campo, avaliar tratores junto com o fabricante e especificamente a respeito dessa reportagem, né? Houve um componente especial desse trator da LS, né? Eu queria que você comentasse também então sobre sua experiência e especificamente a respeito dessa reportagem, desse componente que esse trator estava apresentando, né? O que você estava avaliando especificamente naquele momento? Bom, essas oportunidades, Fred, de participar dessas reportagens denominadas Test Drive pela revista Cultivar, elas são muito importantes porque antes eu me abastecia de informações indo nas concessionárias dos tratores. Como aqui em Santa Maria é a região central do estado, nós temos todas as marcas dos concessionários, das marcas principais a gente tem aqui na cidade. Então eu costumava frequentar as concessionárias conhecendo os produtos, né? E a partir do momento em que nós firmamos esse acordo, há 11 anos atrás com a Cultivar, a gente começou a ter contato com máquinas que, às vezes, antes delas entrarem no mercado, e também com máquinas de diversos fabricantes e, muitas vezes, nos acompanhando o pessoal técnico ali que trabalha diretamente no campo, né? E também, fora isso, a questão de locais, né? Com o test drive, a gente pôde conhecer lugares que normalmente a gente não poderia ter conhecido. Mas o teste do H145 não foi o primeiro, foram vários testes que a gente fez da LS. A gente teve a oportunidade de conhecer os tratores da LS quando eles vieram para o mercado e trouxeram muitas novidades. Assim, no começo a gente estranhava por que 3 velocidades de TDP, quando que era quase unanimidade 2, né? E a gente foi acabando conhecendo a maneira, porque tem muita gente que acha que
tratores que são asiáticos têm menor qualidade, né? E a LS vem a quebrar um pouco esse conceito, porque ela trouxe de um país da Coreia do Sul que tinha tido um enorme ganho tecnológico, inclusive os automóveis da Coreia do Sul são bastante conceituados, e ele nos surpreendeu bastante, o trator da LS, né? Então foi uma grata surpresa ter podido fazer esse teste e outros, né? E pudemos fazer esse teste num local histórico no Rio Grande do Sul, né? Que é a região sul, onde na Revolução Farroupilha foi a capital do estado, né? Sim. E conviver também, que a gente tem vários amigos dentro da marca aí. Sim, não, aquele momento foi extremamente especial, a paisagem, quer dizer, essa é a grande experiência que a gente tem para contar dessas nossas jornadas, né, professor, em poder viajar e visitar essas propriedades rurais, todo o Brasil, e poder levar essa informação para o agricultor. Então, esse é o segundo questionamento, né, que eu queria fazer para você. Qual a importância dessa avaliação para os fabricantes e para os agricultores que procuram essas publicações como a Cultivar Máquinas para se informarem melhor a respeito dessas tecnologias no momento de adquirir máquinas? Qual a importância que o senhor acredita que tem essas publicações e também esse trabalho que nós realizamos aqui no Marcas e Máquinas quando eles vão se abastecer de informações para adquirirem suas máquinas? De maneira nenhuma, Fred, eu acho que alguém vai ficar magoado com o que eu vou dizer, porque os test drive e as incursões que nós temos e a linguagem que nós usamos nos testes são diferentes daquela linguagem de marketing tradicional usada pelas empresas. A gente usa uma linguagem bem técnica, tentando ler o artigo como se eu fosse um técnico, um produtor ou um acadêmico que estivesse tentando me informar sobre aquela máquina. A linguagem de marketing, ela é muito boa, ela é objetiva, ela é curta e ela é direta. E a linguagem técnica, ela é um pouco mais rebuscada, porque ela tem que explicar dispositivos, tem que explicar algumas coisas que para um profissional que não é da área de marketing, talvez não interesse. Mas 11 anos a gente vem testando essa forma de escrever e os fabricantes, eu acho que ao longo dos tempos, eles foram se dando conta da importância dessa atividade, porque é uma outra pessoa, diferente das que trabalham na empresa, com uma linguagem diferente do profissional de marketing a escrever. Então, nós, por exemplo, não usamos a melhor máquina, essa máquina é boa, essa máquina é simples. Esses conceitos assim, normalmente a gente não usa porque a gente explica os dispositivos. E isso é uma via de duas mãos, porque a gente acaba ficando conhecido em todo o Brasil por escrever essas reportagens, né? Eu lembro sempre que uma vez eu estava na entrada do AgriShow fazendo o credenciamento e um produtor ficou me olhando e perguntou: é gaúcho? Sou gaúcho. Tu é de uma universidade? Sou de uma universidade. Tu escreve para a revista Cultivar? E eu disse sim. E daí ele disse: eu leio sempre, exatamente por isso, porque eu leio o aspecto técnico, né? E ele tinha formação. Então, nós sempre fomos consolidando essa linguagem e esse, para mim, parece ser a mais importante. Afora o aspecto de nós publicarmos coisas técnicas e não somente científicas através de artigos. Só para te dar uma ideia, nós fizemos um comparativo entre tratores para a revista e que ele multiplicou em relação a um artigo científico de melhor impacto nosso numa revista em 12 mil vezes. Quer dizer, nós tivemos um número enorme de pessoas que leram ou acessaram o artigo técnico exatamente talvez pela disponibilidade. Então essa é talvez a grande importância, nós termos uma possibilidade de atingirmos um número maior de pessoas, porque os artigos científicos também envelhecem muito rapidamente, em questão de 1, 2 anos, algumas revistas até 5 anos, eles se tornam atuais, depois eles caem, e as máquinas, muitas máquinas que nós escrevemos lá na década de 90, final da década de 90, permanecem ainda no mercado. Então, por isso que esse impacto e esse número, digamos, de pessoas que
que a gente vê que lê os nossos artigos da Cultivar em relação aos que leem as publicações científicas. Muito bem. Bom, eu sou um leitor voraz da revista Cultivar, claro, estamos juntos, né, nessa jornada já há mais de 10 anos, estamos há 12 anos, o senhor está há 11 anos, então agradeço também a presença do Charles Eckert, que deve estar nos assistindo aí, ele que é o nosso parceiro aí também nessa nossa luta aí de todos os dias atrás das informações das tecnologias do mundo da mecanização agrícola, e também o professor Arno Dallmayr, que é nosso patrono aí, ele que nos ensinou a como realizar essas reportagens, olhando aí pelo lado do viés jornalístico, do olhar da tecnologia, do marketing, ele que está sempre nos dando aí os seus pareceres técnicos a respeito das tecnologias das máquinas agrícolas. Não podemos esquecer disso, né, professor? Eu ia esperar o teu comentário para exatamente fazer essa menção de que quem começou os testes drive na revista Cultivar Máquinas foi o professor Arno. E também trabalhou na parte, principalmente, de tecnologia de aplicação, o professor Hamilton Ramos. Sim. E eu assumi a partir daí, depois que o professor Arno e o Dr. Hamilton saíram dessa atividade, eu assumi há 11 anos e venho nesse acordo com a revista Cultivar fazendo esse trabalho. Tá bom. Bom, o nosso tempo já está se esgotando, mas antes de terminar essa nossa conversa, eu queria dar uma passada rápida agora sobre o futuro das máquinas agrícolas. Acho importante a gente deixar essa mensagem aqui, esse comentário final do professor Fernando Schlosser. Nós temos algumas imagens que o Eric vai colocar para nós agora, do que foi apresentado na última Agritécnica de Hannover em 2019, que foi uma edição muito importante dessa feira, que é a maior feira de máquinas agrícolas do mundo, que acontece a cada 2 anos na Alemanha. E nessa última edição, os grandes fabricantes apresentaram as suas inovações. A gente está vendo imagens da Massey Ferguson, da New Holland, da John Deere, todos eles apresentando importantes inovações para o futuro. A Massey Ferguson, por exemplo, apresentou um trator que ele chama de trator da Lua, e muita coisa autônoma, muita coisa trabalhada remotamente. Eu queria o seu comentário, inclusive agora a gente está vendo aqui o drone, o professor falou que está muito ligado aos drones, o drone da John Deere. Então, um comentário rápido para finalizar essa nossa conversa, professor, do que você acha que realmente é o futuro da mecanização agrícola diante dessas informações que nós recebemos do que foi apresentado na Agritécnica 2019? Bom, eu tive a oportunidade de ter estado na Agritécnica na penúltima edição. Na última eu não estive, mas tu também, Fred, pode nos comentar sobre isso. Eu acho a Agritécnica um mundo à parte em questão tecnológica, porque quase todos os aspectos apresentados nessa feira são aspectos tecnológicos de ponta. Eles vão na fronteira agrícola tecnológica agrícola do conhecimento que se aplica hoje em máquina agrícola. A agricultura alemã e a agricultura francesa e basicamente a agricultura dos países desenvolvidos da Europa, ela é de certa maneira aplicável ao Brasil, mas tem algumas restrições para que a gente veja diretamente o que se usa lá para a nossa situação aqui, né? Então eu, como olhar futuro ao que a gente viu lá e o que a gente acompanha, eu também esse ano, como eu entrei no mailing da Agritécnica, eu recebi todas as informações dessa última edição. Tem muita coisa que ainda é fronteira e alguma coisa que é futurologia, né? Porém, sobre aspectos de futuro da mecanização no mundo, eu vejo um futuro muito difícil para aquelas empresas individuais pequenas, aqueles fabricantes pequenos que não se unirem e que estiverem com marcas pequenas, com pequeno volume de vendas, né? Mas ele vai ser bom para quem fizer o contrário, para quem se unir, para quem buscar mercados, digamos, mais amplos, né? E também usando tecnologias que o agricultor, ao se apropriar, diga e perceba que ela é útil, né? Uma tecnologia útil e que não é apenas algo para reforçar o marketing da empresa, né? De imediato eu vejo assim uma dificuldade enorme, Fred, eu não sei como é a percepção nacional, mas nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos um período de seca terrível, houve uma redução de aproximadamente,
fazendo uma média de aproximadamente 40% da produção que nós esperávamos, né? Foi muito grande o impacto. O sul do Brasil deve estar na mesma situação, nessa questão de falta de chuvas. Então isso vai impactar e os agricultores, evidentemente, vão ter dificuldades para repor máquinas nesse próximo período, e é necessário, então, que as empresas entendam isso, né, e possam, digamos assim, criar alternativas. Finalmente, eu acho que é futuro para nós a questão de certificação de máquinas. Não é possível que todos nós que temos um telefone celular à mão aí, tenhamos um equipamento que só pode ser usado aqui no Brasil e nós só podemos comprar os equipamentos que tenham aprovação nacional, né? E é um equipamento simples, equipamento razoavelmente econômico, barato e de uso muitas vezes para o lazer. E uma máquina tão importante como uma máquina agrícola, principalmente as de alto custo, como tratores, colhedoras, pulverizadores e assim por diante, não tem nenhum processo de certificação de qualidade e os agricultores ficam à mercê da confiança que eles têm nas empresas. E realmente as grandes empresas, isso é uma experiência que nós temos, têm oferecido produtos de ótima qualidade. Mas evidentemente que pode haver empresas que evidentemente produzem equipamentos de menor qualidade. Então o Estado, de certa maneira, ou a sociedade civil, tinha que se organizar para proteger o agricultor como consumidor. Então esse é algo que eu espero que aconteça nos próximos anos. E que o agricultor também se consolide. Nós mesmos, Fred, nesses últimos anos, a gente tem viajado bastante, a gente tem visto um perfil do agricultor mais empresarial. O sujeito é menos produtor rural e mais administrador, mais gerente, e trabalha mais com gestão, e isso é fundamental dentro de um processo agrícola moderno, como nós esperamos, e que seja a base econômica do país. Muito bem. Então eu aproveito já essas palavras finais do professor Fernando Schlosser, lá da Universidade Federal de Santa Maria, agradecendo a presença dele nesta quarta-feira, 29 de abril, aqui no programa Marcas e Máquinas, onde nós aqui cumprimos a nossa missão de levar informação para você, amigo internauta, sobre esse mundo da mecanização agrícola. Então, professor, agradeço a sua participação aqui hoje, nesta tarde de quarta-feira, e fiquem conosco que tem mais informações aqui no site Notícias Agrícolas e também em nossas redes sociais. Fiquem conosco. Obrigado, professor.